Milionário surpreende ao ajudar mendiga negra que desmaiou de fome aos 20 anos. Era uma manhã qualquer na metrópole pulsante, onde arranha-céus de cristal refletiam a riqueza de uns, enquanto sombras se arrastavam em cada esquina, lembrando que a desigualdade era um hábito cruel. Lucas, um milionário de apenas 30 anos, sempre vestindo ternos impecáveis, saía de seu luxuoso apartamento, imerso em pensamentos sobre negócios e cifras. Mas a rotina dessa manhã estava prestes a ser brutalmente interrompida. Assim que pisou na calçada, uma cena desesperadora chamou sua atenção. Uma jovem maltrapilha extremamente magra estava estendida no chão. O coração de Lucas disparou. Quando ele se aproximou, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Era uma mulher negra, com a pele brilhando sob a luz do sol, mas pálida e debilitada. O olhar dela estava vazio, e antes que Lucas pudesse reagir, desmaiou. O choque o paralisou. Ali estava alguém tão jovem, reduzida a um ist. Ele pensou nas riquezas que acumulou, nas conquistas de uma vida impulsionada por um lar opressivo que o ensinou que dinheiro era poder. Mas onde estava o poder agora? Ele tinha tudo, mas o que valia isso se não podia salvar aquela vida? Empurrando o medo e a hesitação, Lucas se ajoelhou. "Ei, está tudo bem?" ele murmurou, a compaixão transbordando em sua voz. Ele sentiu o pulsar do mundo ao seu redor parar. A jovem não respondeu. Ele buscou ajuda, chamando uma ambulância. Mas suas mãos tremiam de nervoso. O que mais poderia fazer? Ele queria mais do que um procedimento médico. Queria dar a ela um novo começo. Quando a equipe de socorro finalmente chegou, Lucas se viu tomado por uma decisão abrupta e surpreendente. Ele ofereceria não apenas compaixão, mas um lar e oportunidades. O futuro poderia ser diferente para ela. Mas o que ele não sabia era que essa escolha atrairia o olhar maligno de Renato, seu sócio implacável, que sempre viu a bondade de Lucas como uma fraqueza. Renato não tardou a aparecer nas sombras, observando cínico. Ele havia guardado segredos do passado de Lucas, coisas que poderiam arruinar a imagem do bem-sucedido milionário. A vulnerabilidade de Lucas já estava exposta. Olhar para a jovem mendiga mãe o fazia sentir algo que ele tentara enterrar por tanto tempo, a culpa e o medo de ser julgado. Enquanto Lucas se aproximava de mãe, começou a ouvir fragmentos sobre sua vida, histórias de dor e luta, que misteriosamente se entrelaçavam com seu próprio passado. Perguntas começaram a borbulhar em sua mente. Como ela poderia ter se tornado uma mendiga tão jovem? O que a unia à sua própria família? Mãe parecia carregar mais do que um fardo, uma história que esperava ser contada. No meio de toda essa confusão, uma mensagem iluminou a tela do celular de Lucas. O coração acelerou. Era Renato. "Eu sei mais do que você imagina, e você pode perder tudo." O que isso significava? A vida de Lucas estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia prever. "Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular vibrante na palma da mão de Lucas parecia um eco no silêncio angustiante que o cercava. Ele piscou, o nome de Renato, ardendo como um alerta. Eu sei mais do que você imagina, e você pode perder tudo. O veneno nas palavras de Renato fazia seu coração disparar. O que ele não queria que Lucas descobrisse? Algo estava prestes a se revelar. Mãe, ainda estendida no chão, parecia estar respirando com dificuldade. Ele abaixou a cabeça, tentando ouvir seu frágil suspiro. Mas o estrondo de passos apressados rompeu o momento. Uma figura feminina atravessou a multidão, uma jovem com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. Era oposição em movimento, uma força que se fazia notar numa cidade indiferente. Saia do meu caminho, gritou a moça, empurrando pessoas à sua volta. Quando chegou até Lucas, ela o encarou com olhos cheios de arrependimento. O que você está fazendo? Não pode deixar ela aqui. A voz dela era uma mistura de pânico e raiva, e o inesperado a introduzia em sua vida. Estou chamando a ambulância. Lucas respondeu, tentando permanecer calmo. Preciso ajudar essa mulher. A jovem balançou a cabeça, como se dissesse que havia algo mais profundo em jogo. Ninguém nesta cidade a ajuda. Ela explodiu. Ela é minha mãe. As palavras caíram como uma bomba, fazendo o mundo ao redor de Lucas desmoronar. O ar parecia rarefeito. Mãe, a mendiga, era a mãe da jovem? Como isso era possível? O que mais ele não sabia? O choque congelou seus pensamentos. Ele tinha pensado que era o herói nesta história, mas agora se via emaranhado em uma narrativa muito mais complexa e sombria. Você é a filha dela? Lucas gaguejou, a dor brilhando em seus olhos. A jovem não respondeu imediatamente. Seus lábios tremiam enquanto ela lutava para encontrar o que dizer. Sim, e ela não precisa de um salvador de conto de fadas. Ela precisa de ajuda de verdade. Não é só sobre dar dinheiro ou uma casa. É sobre dignidade. As palavras escaparam de sua boca como um grito, um apelo à humanidade dele. Mas antes que Lucas pudesse processar isso, outra mensagem apareceu na tela de seu celular. Saiba que também sei quem você realmente é, Lucas. Os dedos dele escorregaram e ele deixou o telefone cair no chão. O impacto foi como um estalo na mente. O que Renato estava insinuando? Quem era ele exatamente? Olhando para a jovem, agora mais convicta, Lucas teve um vislumbre do que estava em jogo. Não era apenas a vida de mãe, mas a dele também. Renato sabia de algo que poderia destruir tudo. Um segredo oculto, uma mancha na história de Lucas que ele pensara ter despedido há anos. Sentiu o aperto no peito, o sabor amargo da traição. As sirenes da ambulância soaram ao longe, mas naquele momento tudo parecia distante. O universo estava colapsando. Ele tinha que decidir: seguir o caminho da responsabilidade ou entrar na linha de frente de um jogo arriscado, onde o prêmio poderia ser sua própria vida. Precisamos ir embora agora! A jovem insistiu, puxando-o com força, a urgência colorindo cada palavra. Ele hesitou. O que fazer? Mãe, a mulher estendida no chão, e Renato, com suas ameaças sussurradas, dançavam em sua mente, prontos para desencadear uma tempestade. Sem mais pensar, Lucas se deixou levar, mas a verdade estava à espreita, à espera de ser revelada. E o que era que a jovem sabia que poderia mudar tudo?
Uma nova reviravolta se fechava, encobrindo os destinos de todos eles. Ao se afastarem, ele sentiu o gosto da incerteza, um aperto no estômago. O que viria a seguir era um mistério do qual ele mesmo não estava preparado para enfrentar. Enquanto Lucas se deixava levar pela jovem, seu coração pulsava pela incerteza. O mundo ao redor desaparecia em uma nuvem de gritos e murmúrios, como se todos ao redor dele estivessem se dissolvendo. Ele se perguntava o que havia de fato acontecido com mãe, e ao mesmo tempo tentava entender a conexão inesperada entre aquela estranha e a mulher que estava estendida no chão. O sentido de urgência a cada passo era quase palpável. Nós precisamos levar ela para um lugar seguro, rápido, insistiu a jovem, puxando em direção a uma rua menos movimentada. O desespero em seu olhar era contagiante. Eles alcançaram uma pequena viela, longe dos olhares curiosos da multidão. Lucas ainda não conseguiu. Só vamos esperar a ambulância. Ele começou, mas a jovem cortou sua frase, quase gritando. Não! Você não entende. Ninguém vai ajudar a gente. Ela não pode ir para o hospital. Você precisa acreditar em mim. A intensidade das palavras dela fez Lucas hesitar. No fundo, ele sabia que havia mais naquela história, um peso que ia além das aparências. Então, de repente, um grito cortou o ar. Pare! Onde vocês estão levando essa mulher? Lucas virou-se abruptamente para ver uma figura familiar emergindo da multidão. Era Renato, seu sócio, com um semblante frio e calculista. E naquele instante, todo o seu ser se encheu de uma mistura de raiva e medo. Como ele estava ali? Você não devia se meter nessa história, Lucas. Isso não acaba bem. Renato falou, aproximando-se com passos firmes. Lucas sentiu o pânico crescer. O que Renato sabia que ele não sabia? Como ele se atrevia a ameaçar? A jovem vomitou um fluxo de palavras. Ela não é só uma mendiga. Ela é minha mãe. E você vai deixar ela em paz. O desespero ardia nos olhos dela, ligando o amor e a dor em um único grito. Lucas queria acreditar nela. Ele queria acreditar em um final diferente. Você não compreende o que essa mulher carrega, Renato disse, sua voz assumindo um tom ameaçador. Você não sabe quem ela realmente é. O ar ficou pesado e uma pressão na cabeça de Lucas o deixou tonto. As peças estavam se encaixando, mas o quebra-cabeça formava uma imagem que ele não conseguia entender. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, tentando controlar a sua voz. Ela faz parte de algo maior, Lucas. Você realmente acha que pode entrar na vida dela e mudar tudo? A expressão de Renato estava cada vez mais sombria, os olhos dele brilhando com algo muito mais insidioso. Mas eu não posso deixar que isso aconteça. Não com você envolvido. Antes que Lucas pudesse responder, o celular vibrou novamente em seu bolso, mas ele não tinha tempo para olhar. A jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou a mão dele, quase desesperadamente. Por favor, não escute a ele. Temos que sair daqui. Agora! No momento em que eles se prepararam para escapar, uma explosão de luz e som ecoou na rua. Um carro passou velozmente, quase colidindo com eles. E quando o veículo finalmente parou, o silêncio se transformou em um caos ensurdecedor. A porta se abriu e mais figuras emergiram, cobertas de preto, como sombras se aproximando. Você não pode fugir do passado, Lucas, gritou Renato, enquanto a jovem se encolheu, protegendo a mãe. O que era tudo aquilo? Uma emboscada? A adrenalina disparou em Lucas quando ele percebeu que estava cercado por problemas
que não só afetavam a vida daquela mulher, mas também sua própria existência. Um estrondo! E em segundos, tudo ao redor se transformou em um turbilhão de gritos e tumulto. Lucas sentiu a mão da jovem se soltar da dele. A cena diante dele rapidamente se tornava um pesadelo de realidades colidindo. Não! Volte! A palavra escapou de seus lábios, mas a porta do carro se fechou. Uma sombra levou embora. E então ele se deu conta. Algo muito maior. Uma conspiração que ele nunca imaginou. A vida de ambos estava em jogo. E no fundo do seu ser, Lucas soube. Aquela não era apenas uma história de resgate. Era uma revelação que poderia mudá-los para sempre. O que mais estava por vir? E quem eram aquelas pessoas? A urgência agora era um grito sem resposta. Um apelo à sobrevivência em meio ao caos. Enquanto Lucas tentava entender a situação, a tensão na atmosfera era palpável. Renato, com seu olhar penetrante e sorrisinho cruel, se aproximou como um predador pronto para atacar. A jovem, com sua mão trêmula, segurando a de Lucas, parecia um frágil lírio em um campo de espinhos. Tudo ao seu redor parecia girar, e a pressão ficou insuportável. Você não pode ajudar essa mulher, Lucas. Você só vai se machucar, Renato disse com uma voz que soava como um aviso e uma ameaça. As sirenes da ambulância ainda ecoavam ao fundo, mas tudo que Lucas conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. Por que você está fazendo isso? Lucas conseguiu perguntar, tentando manter a calma enquanto a confusão tomava conta. Ele sabia que Renato guardava segredos, mas o que ele ainda não tinha entendido era o que estava em jogo. A jovem olhou firmemente para Lucas. Escute, ela não é apenas uma mendiga. Olhe bem para ela. Ela fez sacrifícios. Ela começou a dizer, mas a conversa foi interrompida por um grito aterrorizante. Do nada, mais figuras surgiram do carro que havia parado. Não eram apenas sombras, mas homens e mulheres vestindo roupas de couro, com rostos cobertos por máscaras. O ar pareceu parar por um segundo. A cidade que antes era indiferente agora estava prestes a se transformar em um cenário de caos. Deixem ela em paz! Lucas gritou, a adrenalina tomando conta. Ele não tinha certeza se seu grito era por coragem ou desespero. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Uma das figuras mascaradas se moveu rapidamente, agarrando a jovem pelo braço e puxando-a para trás. Não! Lucas se lançou para frente, mas antes que pudesse alcançá-la, o homem disparou uma pistola. Um tiro ecoou pela viela, e o mundo à sua volta deu uma pausa. O tempo parecia ter congelado. O impacto da bala atingiu em cheio a jovem, e ela caiu ao chão. Lucas paralisou, horrorizado, enquanto o sangue brotava do ferimento. Gritos e murmúrios explodiram ao redor. Alguns agentes da lei passaram apressados, mas tudo parecia distante. A única coisa em foco era o corpo dela no chão, a vida se esvaindo lentamente. Por que você fez isso? Lucas gritou para Renato, agora a quem a culpa parecia se direcionar. Ele se virou, praguejando. Renato, com um sorriso maligno, apenas sacudiu a cabeça. Você não entende, Lucas. Há muito mais em jogo do que você imagina. A força dela pode destruir tudo. Então, um novo momento de revelação se desenrolou. Com um último suspiro agonizante, a jovem olhou para Lucas com olhos que refletiam dor e uma verdade profunda. Eu sou a chave! Ela murmurou antes de seu olhar se apagar.
Lucas sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado. A chave? Que chave? Tudo parecia um grande quebra-cabeça. E então ele se lembrou das palavras de Renato sobre o passado, algo que o milionário havia tentado esconder com todas as suas forças. Quem era ela realmente? O que eles estavam fazendo? Seu momento chegou, Lucas. Renato disse, agora mais confiante. A verdadeira história está prestes a se revelar. Mas esteja ciente, você pode não gostar do que descobrir. Os homens mascarados começaram a se dispersar, deixando a cena caótica para trás. Renato, vitorioso, começou a se afastar, mas não sem lançar uma última olhada fulminante para Lucas. O que você decidiu, seu herói? A mente de Lucas fervilhava. O que ele iria fazer agora? Poderia haver uma conexão entre o que ele sabia e o que havia acabado de acontecer. O calor do desespero o invadiu quando ele percebeu que as respostas que tanto desejava agora pareciam mais distantes do que nunca. Ele estava prestes a se perder em um labirinto de segredos e mentiras que poderiam desmantelar sua vida. E então, tudo o que ele conseguiu fazer foi olhar para o corpo da jovem. Ela não era apenas uma vítima no meio da desigualdade. Ela era a chave para um mistério muito, muito mais profundo. O que isso significava? A única coisa que Lucas sabia era que seu mundo mudaria para sempre. E ele estava envolvido em algo que não poderia escapar. A verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado. O corpo da jovem ao chão, os gritos ao redor, desaparecendo numa névoa de confusão. O sangue dela se espalhava sobre o concreto, uma sombra que ameaçava consumir tudo. Ele olhou para Renato. A raiva e o desespero misturando-se em sua mente. Por que você fez isso? A vida é uma questão de escolhas, Lucas. Renato respondeu, sarcástico. E você fez a escolha errada. Enquanto Lucas tentava tomar uma decisão, o cenário à sua volta explodiu em caos. As figuras mascaradas se espalhavam e os gritos da multidão se tornaram um eco distante. Ele não podia perder a cena, mas seu olhar se fixou nela. A jovem. Sua vida escorrendo pela calçada. O desespero tomou conta dele. Ele se agachou, tentando lembrar a última informação que pudera identificar, qualquer pista que pudesse ajudá-lo. Então, algo inesperado aconteceu. A jovem, que parecia ter perdido todos, soltou um gemido fraquinho. Lucas se inclinou para mais perto, o coração batendo forte. Fique comigo, por favor, ele implorou. Mas, para sua surpresa, a jovem sorriu levemente, os olhos se iluminando com um misto de dor e clareza. Você precisa saber. Tudo está conectado, Lucas. Conectado? O que você quer dizer? Ele sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando e o tempo estava escorregando como areia entre seus dedos. Renato não é quem você pensa que é. Ele... A jovem começou a dizer, mas seu corpo estava vacilando. A fala dela enfraqueceu e a luz em seus olhos começava a se apagar novamente. Não, não, por favor! Lucas sentiu que sua vida estava se dividindo em 1000 pedaços. Fale, você é a chave, não pode desistir. A luz nos olhos dela parecia vacilar entre o desespero e a revelação. Mas foi nesse momento, em meio ao grito de desespero, que algo chocante aconteceu. Uma das figuras mascaradas se aproximou, e antes que ele pudesse reagir, ela revelou seu rosto. Seu coração disparou. Era uma mulher familiar, alguém que ele jamais esperaria ver ali. Era Clara, sua irmã. Clara, o que você está fazendo aqui? Lucas não podia acreditar. Lucas, ele precisa saber. Clara disse, sua voz aflita. O que você não sabe?
o que ela sabe. Não, não é hora para isso. Vamos! Renato gritou, sua frustração tomando conta. As palavras de Clara foram cortadas antes que ele pudesse realmente ouvir. Num impulso desesperado, ela se virou. A expressão em seu rosto era uma mistura de pânico e determinação. Antes que Lucas pudesse entender completamente, Clara se lançou em direção à jovem e a pegou pela mão. Você é a única que pode interromper isso. Você é a filha dele. Palavras dela cortaram como uma faca. Lucas ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. A jovem, aquela que estava morrendo em seus braços, era filha de Renato. Sua mente girava e chocava. Não, isso não pode ser verdade. O karma de mentiras e segredos se revelava, e a dor do choque o atingiu. Ele viu Renato perder a compostura, um movimento rápido em direção a Clara. Silêncio! Não fale! Ele gritou. Mas já era tarde demais. Lucas, isso tudo é uma armadilha. Ele não queria que você soubesse. A mãe dela tinha um passado que ele escondeu de você. A conexão entre todos é palpável. Mas enquanto essas palavras brotavam, o caos estava crescendo. A jovem estava apenas respirando. Mas não havia tempo. Lucas soube que precisava agir. Mas como? As peças estavam se juntando de uma maneira que ele não conseguia entender. Vá, leve-a comigo! Arremessou Lucas, puxando Clara em direção à saída. Mas Renato já estava à frente, bloqueando o caminho. Você não vai a lugar nenhum, Lucas. O jogo apenas começou. E assim, no meio do caos e do desespero, o peso da verdade pendia sobre a cabeça de Lucas. Ele se sentiu como um personagem em um pesadelo, em que todas as suas conexões estavam sendo reveladas. E a única coisa que sabia certinho era que o tempo estava se esgotando. O que ele faria a seguir? Sabia que cada escolha poderia levá-lo para o abismo ou a um novo começo. Mas enquanto olhava para Clara e a jovem no chão, a única coisa que tinha certeza era que nada seria como antes. Lucas estava paralisado, o corpo da jovem ao chão, os gritos ao redor desaparecendo numa névoa de confusão. O sangue dela se espalhava sob o concreto e a pressão em seu peito se tornava insuportável. Ele olhou para Renato, que estava cada vez mais próximo, com um sorriso cruel. Por que você fez isso? Ele gritou, mas Renato apenas ria, como se estivesse assistindo a uma peça trágica. A vida é feita de escolhas. Lucas, disse Renato, sua voz cheia de desprezo, e você fez a escolha errada. Enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Lucas, ele olhava desesperado para a jovem. Não havia tempo. Ele sentia a urgência crescer a cada segundo que passava. O que fazer? O olhar da jovem estava se apagando e o seu coração estava se despedaçando. A luz nos olhos dela ficou mais fraca e Lucas gritou: "Fique comigo! Não me deixe!" Ela sorriu lentamente, um gesto de dor, mas também de esperança. "Você é mais forte do que imagina." "Ruth," ela murmurou, e então, com um último suspiro, seu corpo caiu inerte. "Não!" O grito que saiu da garganta de Lucas atravessou a multidão como uma faca. Ele se sentiu como se estivesse afundando no chão. O que significava aquela morte? Mas tudo mudou rapidamente. No meio do desespero, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Um carro moderno, preto, apareceu abruptamente, e a porta do motorista se abriu. Uma mulher de vestido vermelho desceu, seus cabelos longos flutuando ao vento. Lucas não sabia quem era,
mas ela parecia familiar. Observava tudo com olhos intensos. Lucas! Ela gritou, correndo em direção a ele. Você precisa sair da cidade? Tudo isso faz parte de um plano maior. Ele estava confuso. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou a sua mãe, ela disse. E suas palavras foram como um golpe. O mundo ao redor dele desabou. Ela! Sua mãe? Como isso era possível? Renato soltou uma risada amarga. Achou que pudesse escapar, Lucas. Você não faz ideia da verdadeira história por trás da sua vida. A mulher de vestido vermelho olhou para Renato com raiva. Você está mentindo, Renato. O que aconteceu com eles não é culpa do Lucas. O ar parecia cortante e pesado. Lucas olhou entre os dois, a confusão misturando-se com a urgência. O que vocês estão falando? O que eu não sei? Você tem um legado que não conhece. E mãe, ela tem segredos que podem mudar tudo. A voz da mulher estava cheia de emoção. Mas o pânico imperava. O sangue da jovem no chão ainda pulsava na mente de Lucas. Ela precisa viver. O que você está escondendo? Lucas estava desesperado. A vida da jovem estava se esvaindo e ele precisava de respostas. Ele se virou para Renato. O que você tem a ver com isso? Renato deu um passo à frente, olhos brilhando de malícia. Toda essa situação é uma armadilha. E você não entende, Lucas. Essa mulher, ela não pode viver se você quer recuperar quem realmente é. Antes que Lucas pudesse entender, o mundo ao redor dele começou a tremer. Um estrondo ecoou, e o chão sob seus pés parecia se abrir. Cartazes de procurado começaram a pipocar pela cidade, com o rosto da jovem estampado em grandes letras. A multidão começou a murmurar, as mãos apontando para Lucas e sua mãe. Eles não podem saber a verdade. Você precisa escolher, Lucas, sua vida por dela. A mulher em vermelho gritou, mas ele não entendia, porque tudo estava ligado a ele. A vida da jovem estava em jogo, e com isso ele percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar, pronta para expor não apenas os segredos da jovem, mas os de sua própria família. O passado era um labirinto, e Lucas não sabia se teria coragem de entrar. Com o coração acelerado, ele decidiu: vamos sair daqui, agora! Mas a escuridão já estava se aproximando. O que viria a seguir? Uma tragédia ou um recomeço? O futuro estava à espera, e o tempo parecia se esvair rapidamente. Lucas estava paralisado. O corpo da jovem ao chão, os gritos ao redor desaparecendo numa névoa de confusão. O sangue dela se espalhava sobre o concreto e a pressão em seu peito se tornava insuportável. Ele olhou para Renato, que estava cada vez mais próximo, com um sorriso cruel. Por que você fez isso? Ele gritou. Mas Renato apenas ria, como se estivesse assistindo a uma peça trágica. A vida é feita de escolhas, Lucas, disse Renato, sua voz cheia de desprezo. E você fez a escolha errada. Enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Lucas, ele olhava desesperado para a jovem. Não havia tempo. Ele sentia a urgência crescer a cada segundo que passava. O que fazer? O olhar da jovem estava se apagando e o seu coração estava se despedaçando. A luz nos olhos dela ficou mais fraca e Lucas gritou: fique comigo, não me deixe! Ela sorriu lentamente, um gesto de dor, mas também de esperança. Você é mais forte do que imagina. Lute! Ela murmurou. E então, com um último suspiro, seu corpo caiu inerte. Não! O grito que saiu da garganta de Lucas atravessou a multidão como uma faca
Ele se sentiu como se estivesse afundando no chão, o que significava aquela morte. Mas tudo mudou rapidamente. No meio do desespero, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Um carro moderno preto apareceu abruptamente e a porta do motorista se abriu. Uma mulher de vestido vermelho desceu, seus cabelos longos flutuando ao vento. Lucas não sabia quem era, mas ela parecia familiar. Observava tudo com olhos intensos. "Lucas!" ela gritou, correndo em direção a ele. "Você precisa sair da cidade. Tudo isso faz parte de um plano maior." Ele estava confuso. "Quem é você? O que está acontecendo?" "Eu sou a sua mãe," ela disse, e suas palavras foram como um golpe. O mundo ao redor dele desabou. "Ela? Sua mãe? Como isso era possível?" Renato soltou uma risada amarga. "Achou que pudesse escapar, Lucas? Você não faz ideia da verdadeira história por trás da sua vida." A mulher de vestido vermelho olhou para Renato com raiva. "Você está mentindo, Renato. O que aconteceu com eles não é culpa do Lucas." O ar parecia cortante e pesado. Lucas olhou entre os dois, a confusão misturando-se com a urgência. "O que vocês estão falando? O que eu não sei?" "Você tem um legado que não conhece. E mãe, ela tem segredos que podem mudar tudo." A voz da mulher estava cheia de emoção, mas o pânico imperava. O sangue da jovem no chão ainda pulsava na mente de Lucas. "Ela precisa viver. O que você está escondendo?" Lucas estava desesperado. A vida da jovem estava em jogo, e com isso, ele percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar, pronta para expor não apenas os segredos da jovem, mas os de sua própria família. O passado era um labirinto, e Lucas não sabia se teria coragem de entrar. Com a tensão crescendo, o inesperado aconteceu. A jovem, que parecia tão distante, começou a se agitar. Para espanto de todos, os olhos dela lampejaram de vida novamente. Quando ela finalmente se virou para Lucas, um brilho intenso parecia aquecer suas feições. "Lucas, não sou só uma mendiga. Sou sua irmã." O tempo congelou. O coração de Lucas quase parou. "O quê? Como? Como isso é possível?" A confusão batia como um tambor em sua cabeça. Renato, que estava observando a cena com um misto de terror e raiva, finalmente falou, sua voz trêmula. "Você não pode fazer isso. Ela não pode saber. O que você está fazendo agora vai destruir tudo." A jovem encarou Renato com desprezo. "Você pensou que poderia me esconder, mas a verdade está vindo à tona." Seus olhos estavam fixos em Lucas, que mal conseguia entender o que estava acontecendo. "Mas e minha mãe? O que nós somos?" Lucas lutava contra a maré de sentimentos. Se ela era sua irmã, quem era sua mãe? "Lucas, nós somos parte de algo maior. Algo que Renato e sua família guardaram por gerações. Você precisa escolher ficar aqui e ouvir Renato, ou seguir seu coração e descobrir a verdade que nos uniu." A voz dela vibrava com uma urgência tão forte que Lucas não sabia o que fazer. Ele olhou para Renato, então para a jovem. O mundo estava se desfazendo ao seu redor, e a única coisa que ele sabia com certeza era que essa nova revelação mudaria tudo. E então, em meio ao tumulto das vozes e do caos, uma nova onda de sirenes rompeu o ar. "Polícia, todos para longe!" As vozes estavam mais próximas, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Sua respiração acelerou. O que ele faria? O que mais estava por vir? E, principalmente, qual caminho ele escolheria? A dúvida pesava em seu peito. Lucas estava paralisado.
o corpo da jovem ao chão, os gripos ao redor, desaparecendo numa névoa de confusão. O sangue dela se espalhava sobre o concreto, e ele sentiu um nó na garganta, a dor apertando seu peito. Você é minha irmã. A frase ecoava na sua mente, mas não fazia sentido. A mulher de vestido vermelho, sua mãe, olhava com desespero. Precisamos ir embora, agora! Renato, com um semblante frio, estava detrás deles, como uma sombra de terror. Vocês não podem fugir. A verdade vai chegar até vocês. As sirenes da polícia se aproximavam, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para a jovem caída, com os olhos quase fechados. O que eu faço? E nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Uma luz ofuscante surgiu, e o chão tremia sob seus pés. Lucas se virou, aturdido. O carro preto que tinha chegado antes agora estava cercado por uma fumaça densa. A multidão ao redor gritava em pânico, enquanto as figuras mascaradas pareciam se dissolver na confusão. O caos invadiu a cena como um tsunami. E foi nesse momento que, em meio ao grito da multidão, uma voz feminina cortou o ar. Basta! A verdade precisa ser revelada! Uma mulher de cabelos curtos e expressão decidida apareceu. Era Clara, sua irmã. Ela correu em direção a eles, ignorando o tumulto. As semelhanças eram inegáveis. Clara? O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, o coração acelerado. Você estava com eles? Eu não escolhi isso, Lucas. Eles são perigosos. Clara olhou para Renato com desprezo. Então se voltou para a jovem. Ela precisa saber a verdade, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Cala a boca, Clara! Renato gritou, a raiva pulsando nas suas veias. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. Clara ignorou. Ela merece saber quem ela realmente é. E você tem que parar de esconder nosso passado. As palavras cortavam como violência. Lucas estava em choque. Ele olhava para a jovem e ela estava acordando, confusa, mas seus olhos começaram a brilhar com determinação. Quem sou eu? Disse a jovem, com uma fraqueza palpável. A tensão cresceu. Lucas sentiu o peso da história em suas costas. Renato avançou como um predador. Vocês não estão preparados para a verdade. As revelações podem destruir tudo, até você, Lucas. Ele olhou nos olhos de Clara. Você não sabia que também estava envolvida? Que o passado de nossa família está mais interligado do que podemos imaginar? Um silêncio gelado. Lucas sentiu um profundo arrepio. O que Renato estava insinuando? O que mais ele escondia? Clara, com raiva, desafiou seu irmão. Chega! A verdade salvará essa família. E você não pode colocar todo mundo em risco por causa do seu ego. Enquanto discutiam, a jovem olhou de um para outro, confusa. E então, algo na sua expressão mudou. O que você quer dizer com isso? O que nós temos em comum? A pressão estava insuportável. Renato soltou uma risada fria. Vocês realmente acham que sabem tudo? Pois bem, se você quer a verdade, então aqui vai. Você não é filha de qualquer um. Você é mais importante do que imagina. Antes que pudesse completar, uma onda de viaturas da polícia invadiu a cena. As luzes vermelhas e azuis piscavam, jogando um brilho intenso sobre o caos. Todos no chão, as mãos para cima! A autoridade gritava, chocando o frágil equilíbrio da situação. A confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr em todas as direções. A jovem, ainda no chão, olhou para Lucas com olhos aterrorizados. O que significa ser importante? O que eles querem de mim?
E naquele momento, a verdade atingiu Lucas como uma tempestade. Você não é apenas uma mendiga, você é a filha de alguém poderoso. E Renato, ele não é quem você pensa que é. Renato, percebendo que a reverberação estava crescendo, deu um passo atrás. Você não pode fazer isso, Lucas. Você não sabe o que está fazendo. As consequências vão ser graves. A adrenalina explodiu dentro de Lucas. Ele percebeu que a verdade que confrontava tudo o que conhecia iria mudar não apenas ele, mas todos ao seu redor. Não, eu não vou deixar você controlar isso. Enquanto as sirenes se intensificavam, uma nova onda de desespero se formava. O que viria a seguir poderia ser devastador. O ar pesado carregava a promessa de reviravoltas ainda não reveladas, e o destino de todos eles parecia pendurado por um fio, prestes a se romper. Lucas estava paralisado, o corpo da jovem ao chão, os gritos ao redor desaparecendo numa névoa de confusão. O sangue dela se espalhava sobre o concreto. E ele sentia um nó na garganta, a dor apertando seu peito. Você é minha irmã. A frase ecoava na sua mente, mas não fazia sentido. A mulher de vestido vermelho, sua mãe, olhava com desespero. Precisamos ir embora, agora! Renato, com um semblante frio, estava detrás deles, como uma sombra de terror. Vocês não podem fugir. A verdade vai chegar até vocês. As sirenes da polícia se aproximavam, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para a jovem caída, com os olhos quase fechados. O que eu faço? E nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Uma explosão! Uma luz ofuscante surgiu, e o chão tremia sob seus pés. Lucas se virou aturdido. O carro preto que tinha chegado antes agora estava cercado por uma fumaça densa. A multidão ao redor gritava em pânico, enquanto as figuras mascaradas pareciam se dissolver na confusão. O caos invadiu a cena como um tsunami. E foi nesse momento que, em meio ao grito da multidão, uma voz feminina cortou o ar. Basta! A verdade precisa ser revelada. Uma mulher de cabelos curtos e expressão decidida apareceu. Era Clara, sua irmã. Ela correu em direção a eles, ignorando o tumulto. As semelhanças eram inegáveis. Clara? O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, o coração acelerado. Você estava com eles? Eu não escolhi isso, Lucas. Eles são perigosos. Clara olhou para Renato com desprezo, então se voltou para a jovem. Ela precisa saber a verdade, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Cala a boca, Clara! Renato gritou, a raiva pulsando nas suas veias. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. Clara ignorou. Ela merece saber quem ela realmente é. E você... Você tem que parar de esconder nosso passado! As palavras cortavam como violência. Lucas estava em choque. Ele olhava para a jovem e ela estava acordando, confusa, mas seus olhos começaram a brilhar com determinação. Quem sou eu? Disse a jovem, com uma fraqueza palpável. A tensão cresceu. Lucas sentiu o peso da história em suas costas. Renato avançou como um predador. Vocês não estão preparados para a verdade. As revelações podem destruir tudo, até você, Lucas. Ele olhou nos olhos de Clara. Você não sabia que também estava envolvida? Que o passado de nossa família está mais interligado do que podemos imaginar?
Um silêncio gelado. Lucas sentiu um profundo arrepio. O que Renato estava insinuando? O que mais ele escondia? Clara, com raiva, desafiou seu irmão. Chega! A verdade salvará essa família. E você não pode colocar todo mundo em risco por causa do seu ego. Enquanto discutiam, a jovem olhou de um para outro, confusa. E então, algo na sua expressão mudou. O que você quer dizer com isso? O que nós temos em comum? A pressão estava insuportável. Renato soltou uma risada fria. Vocês realmente acham que sabem tudo? Pois bem, se você quer a verdade, então aqui vai. Você não é filha de qualquer um. Você é mais importante do que imagina. Antes que pudesse completar, uma onda de viaturas da polícia invadiu a cena. As luzes vermelhas e azuis piscavam, jogando um brilho intenso sobre o caos. Todos no chão, as mãos para cima. A autoridade gritava, chocando o frágil equilíbrio da situação. A confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr em todas as direções. A jovem, ainda no chão, olhou para Lucas com olhos aterrorizados. O que significa ser importante? O que eles querem de mim? E naquele momento, a verdade atingiu Lucas como uma tempestade. Você não é apenas uma mendiga, você é a filha de alguém poderoso. E Renato, ele não é quem você pensa que é. Renato, percebendo que a reverberação estava crescendo, deu um passo atrás. Você não pode fazer isso, Lucas. Você não sabe o que está fazendo. As consequências vão ser graves. A adrenalina explodiu dentro de Lucas. Ele percebeu que a verdade que confrontava tudo o que conhecia iria mudar não apenas ele, mas todos ao seu redor. Não, eu não vou deixar você controlar isso. Enquanto as sirenes se intensificavam, uma nova onda de desespero se formava. O que viria a seguir poderia ser devastador. O ar pesado carregava a promessa de reviravoltas ainda não reveladas. E o destino de todos eles parecia pendurado por um fio prestes a se romper. Lucas, você não pode. Lembre-se do que aconteceu com nosso pai. Clara gritou, enquanto as vozes da multidão se tornavam um turbilhão de gritos e corre-corre. O que aconteceu com seu pai? A menção fez com que todos silenciassem, e Lucas sentiu um frio na espinha. E num instante, a verdade veio à tona como uma explosão. Ele não morreu em um acidente. Morreu por causa de Renato. A revelação pairou no ar, pesando como uma pedra. O choque atravessou o rosto de todos, especialmente o de Renato, que agora parecia desesperado. As sirenes se aproximavam, e a multidão agora estava em um frenesi, o pânico tomando conta. Lucas olhou para a jovem, seus olhos cheios de perguntas, e então para Clara. É verdade? O que isso tudo significa? O tempo estava se esgotando, mas as sombras do passado estavam se revelando diante dele. Clara, com lágrimas nos olhos, acenou. Sim, Lucas, eles estão mais próximos do que imagina. As palavras dela eram como um eco em sua mente, cuja gravidade ele ainda não conseguia compreender. O que mais poderia acontecer? O que significava realmente tudo isso? O caos no ar parecia parar. As sirenes aumentavam e a multidão já não gritou mais. Apenas observava, paralisada. Lucas encarava a jovem no chão, toda a sua determinação desmoronando juntamente com o seu mundo. A verdade tinha chegado, mas a dor da revelação o sufocava. Você é minha irmã? A incredulidade escapou dos lábios dele, enquanto o silêncio da cena parecia gritar a verdade não dita. A jovem, com olhos confusos, mal conseguiu responder.
Sua mãe, vestida de vermelho, parecia tomada por uma mistura de alívio e desespero. Mas isso não é só sobre nós. O que está em jogo é muito maior, Lucas. Renato nunca quis que você soubesse. Você não sabe o que está fazendo, Lucas. Renato gritou a voz fina, tensa. A verdade pode acabar com vocês e com tudo que já construí. Era um aviso, mas soava mais como uma ameaça. Isso deixou Lucas em dúvida. A escolha estava diante dele, como uma bifurcação em uma estrada escura. Seguir a verdade ou viver na mentira. As sirenes soaram mais perto e uma nova urgência tomou conta. Precisamos sair agora! Clara gritou, puxando a jovem. Lucas ainda hesitava, a inquietação no peito quase insuportável. Ela precisa de ajuda! Lucas encontrou forças para gritar. Mas o que havíamos se tornara um jogo de vida ou morte. E ele sabia que isso não era apenas sobre eles. Renato estava se movendo atrás dele, e o medo começou a se enraizar. Seus segredos podem te destruir, Renato! A fúria o consumiu, parando Renato em seu caminho. Enquanto a tensão escalava, Lucas sentiu um impulso de coragem. Não! Estou cansado de ficar em segundo plano. Se há algo que essa família ainda pode ter, é um futuro, com vocês ou sem vocês. Ele olhou para a jovem, que estava se levantando com dificuldade. Uma chama de determinação reluziu nos olhos dela. Então, por um instante, tudo parecia se acalmar. Isso é só o começo, Clara começou, sua voz firme. A verdade não pode mais ser silenciada. Nem por Renato, nem por ninguém. Aquela se tornou a confirmação do que todos esperavam. Era preciso. Mas Renato avançou mais uma vez, agora com um olhar de desespero total. Vocês não podem fazer isso! A força deles é muito maior! As palavras não tinham mais poder. A coragem dos irmãos era inabalável, e no sopro de uma fração de segundo, a jovem fez um gesto silencioso. Eu sou mais forte do que qualquer um imagina. Se eu sou a chave, então vamos abrir as portas para a verdade. Ela disse, e Lucas sentiu que finalmente havia um caminho a seguir. O fardo da mentira e do medo começava a se dissipar. Então, uma explosão de luz cortou o ar enquanto eles saíam, virando as costas para Renato, que exigia uma reconciliação. Isso não termina aqui, Lucas! Você vai pagar! A voz ecoava, mas longe já não importava mais. A polícia estava do lado de fora, a multidão se dispersando rapidamente, e a liberdade parecia finalmente ao alcance. Lucas apoiou a jovem, mantendo Clara perto dele. Ele respirou fundo. Um novo futuro era possível. O sorriso fraco da jovem iluminou o ambiente. E mesmo com todas as dificuldades à frente, havia uma chama de esperança. E assim, enquanto se afastavam, Lucas sentiu que um novo capítulo se abria. O que o futuro reservava? Quais verdades ainda estariam escondidas? Mas uma coisa era certa. Eles enfrentariam isso juntos, como uma família. E agora, amigo, você está aqui até o fim. Antes de sairmos dessa, faça o que precisa ser feito. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que faz tudo isso acontecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!